às vezes pensamos, né? Às vezes pensamos que as coisas estão indo tudo contra nós, que não está dando certo. Às vezes pensamos, poxa vida, Senhor, por que não deu certo? Mas muitas vezes, irmãos, é um livramento. Porque Deus, Ele só quer o nosso melhor. E Ele sempre tem coisas infinitamente maiores e melhores do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Também? Já que eu falava aberto o tema dessa noite de Jesus, eu estou lendo, né? O Evangelho dos Três, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 42. Diz assim a palavra do Senhor: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, diante da tua presença e diante da tua infinita misericórdia, Senhor, quero pedir a Ti, Pai, pela minha vida, agradecer, Senhor, por essa oportunidade, e que o Senhor venha falar poderosamente ao meu coração, ao coração da Tua igreja, Senhor, nessa noite. Meu Deus, obrigada por tudo que o Senhor faz e tem feito por nós, Pai, pois sem Ti, meu Pai, nada nós poderíamos fazer. Nós Te louvamos e Te bendizemos essa noite, em nome do Senhor Jesus. A gente pode sentar, amém? Amém. Graças a Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Irmãos, com certeza todo mundo aqui já leu ou ouviu sobre essa passagem, né? Que fala sobre Marta e Maria. E eu meditando nessa palavra, algumas coisas, alguns pontos dela me chamaram bastante atenção. Mas antes de qualquer coisa, essa palavra ao meu coração falou muito sobre a questão de prioridade e intimidade com Deus. Amém. A diaconisa Thaís, né, escolheu esse tema e ele colocou, né, como ter o coração de Maria vivendo no mundo de Marta. Quando eu li isso, eu comecei a pensar, o que seria o mundo de Marta? Todos nós aqui sabemos que é o nosso mundo atual e que nós temos muitas responsabilidades, seja no nosso trabalho, na nossa casa, na escola, aqueles que são casados, que são pais, enfim, irmãos, grandes coisas, né? A nossa mente sempre está fitando em algo. Qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? Eu estou nesse projeto, mas o que é o próximo a fazer? E é assim que é a nossa vida correria, né? E aqui nós estamos falando de duas mulheres que representam uma parcela das pessoas e a outra parcela das pessoas. Mas nós vamos focar principalmente nos cristãos, irmãos, porque nós sabemos que quem não serve a Deus não tem compromisso com as coisas de Deus, mas nós vamos falar dos cristãos. E assim como Marta e Maria, a apóstolo, né, vai dizer que Jesus, ele entrou numa aldeia, né? Eu acredito que seja Betânia, até porque Maria e Marta, essas Maria e Marta, eram irmãs de Lázaro, aquele que depois morreu e Jesus ressuscitou. E a Bíblia fala que Jesus tinha uma grande afinidade com esses irmãos, tanto é que quando ele morreu, né, elas mandaram, antes de Lázaro morrer, elas mandaram chamar Jesus, porque elas queriam ali a presença do Senhor ali, para que evitasse que ia morrer mal acontecesse por mão delas. Só que nós já conhecemos a história, sabemos que Jesus só chegou depois de 4 dias, quando Jesus falou tudo para o homem já estava perdido. Mas porque não é porque Deus queria ver aquelas duas sofrendo, não, mas é porque existia o momento certo para operar diante daqueles olhos. Então, elas eram muito próximas de Jesus, assim como também seu irmão. E a Bíblia vai dizer que a própria Marta recebeu Jesus em sua casa. Note que não fala que Jesus, né, foi lá na casa dela. Ela simplesmente o convidou para ir à sua casa. E aí, como, né, eu ministrei no culto das irmãs, falando sobre a mulher lá que ungiu os pés de Jesus, e também o fariseu que convidou Jesus para a sua casa. Os judeus têm o costume, sim, de recepcionar muito bem os seus hóspedes. E aí a Bíblia vai dizer que conforme Jesus estava ali naquela casa, a Bíblia vai dizer que Maria, ela sentiu um grande desejo de apenas ouvir o que o mestre estava dizendo. Porém, Marta, com as suas preocupações em querer agradar Jesus pelo que era visto, né? A Bíblia vai dizer que ela começa ali a arrumar a casa, começa a servir comida, fazer um monte de coisa. E aí ela se indigna com a irmã dela, que em nenhum momento levantou para ajudar ela, e sim estava ali aos pés do Senhor Jesus. Só que uma coisa interessante, irmãos, apesar de Marta, ela ter recebido Jesus na sua casa, quem mais deu atenção a ele foi Maria. E aí eu fico
deixou, né? Ela convidou Jesus para a sua casa, talvez ela não sabia que Jesus estava passando por ali, né? E quando ela convidou Jesus, ela começou a olhar para o redor. Nossa, minha casa, tem que arrumar minha casa. Eu entendo, irmãos, eu entendo Marta, né? Não julgo ela, porque talvez eu faria a mesma coisa que Marta. Porque, apesar de ser feio, irmãos, se você convidar alguém na sua casa, você vê, nossa, tem uma louça suja, um chão tá não sei o quê. Aí você tá, em vez de dar atenção para aquela pessoa, você começa a querer limpar as coisas, você começa a querer agradar de alguma forma, sendo que a presença daquela pessoa que tinha que ser importante, porque existe uma coisa chamada hospitalidade, e quem hospeda alguém na sua casa é um anfitrião. Então você jamais vai deixar alguém convidar lá na sua casa e deixar ela lá. Se ela quiser comer, ela come, se ela quiser beber, ela bebe. Não, você, por ser uma pessoa educada, você vai oferecer água para aquela pessoa, vai oferecer um alimento. Eu entendo que para você convidar alguém à sua casa, você primeiro tem que deixar a sua casa arrumada. Você tem que deixar as coisas prontas. Então eu acredito que por a casa dela não estar arrumada naquele instante, ela realmente não estava esperando, né, talvez que Jesus passasse por ali. E aí, irmãos, uma coisa, né, que eu quero abrir um parênteses aqui para a nossa vida. Nós não temos que esperar o momento ideal para Deus falar conosco, para nós nos preparar. Nós temos que nos preparar para receber Jesus. Nós não temos que esperar Jesus bater a nossa porta para nos olhar, para ver o que precisa ser mudado. Não, nós precisamos dar prioridade ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. E apesar de Marta, como eu disse, eu entendo ela, porque ela queria dar o melhor para Deus. Só que Jesus em nenhum momento disse para ela que aquilo que ela estava fazendo era desnecessário. Jesus só disse para ela, eu só queria que ela entendesse que, embora arrumar a casa, servir uma comida é importante, mas quando Ele está na casa, Ele é a prioridade da nossa vida. Ou seja, Jesus está querendo dizer, Marta, não é que Jesus vai dizer para ela quando ela vai reclamar da própria irmã, Senhor, o Senhor não se importa dela estar vivendo aqui, trabalhando, enquanto ela está aí só sentada ouvindo o Senhor. E o Senhor, Ele não briga com Maria, Ele também não briga com a Marta, com o coração todo amoroso. O Senhor Jesus falou para ela, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Irmãos, quantas coisas trazem ansiedade para o nosso coração? Para você que é dona de casa, eu vou direcionar as mulheres. Para você que é dona de casa, que você trabalha, que você estuda, faz um curso, uma faculdade, você que é mãe muitas vezes, muitas coisas só para nós mulheres, né? E aí é fato, a Marta ali tem se preocupado com todas as coisas, mas o Senhor Jesus está falando, olha Marta, você está ansiosa. Irmãos, se tem uma coisa que nos afasta de sentir a presença de Deus, é a ansiedade. Meu Deus! Tanto é que a palavra do Senhor diz, fala lá em 1 Pedro, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Enquanto as pessoas, elas estão mais preocupadas em manter uma aparência do que a verdadeira essência. Irmãos, por mais que o ser humano tenha automaticamente se destituído da glória de Deus por conta do pecado, Deus nunca desistiu da humanidade. Deus nunca deixou o ser humano. Deus sempre priorizou um relacionamento comigo e com você. Só que o relacionamento, irmãos, nós sabemos que é o recíproco. Todos aqui que são casados, ou têm um namorado, ou é noivo, sabe que nenhum relacionamento dura se for somente de um lado. Porque sempre a outra pessoa vai se sentir sobrecarregada. Ela vai se sentir que só ela está fazendo valer a pena aquele relacionamento. E da mesma forma é com Deus, irmãos. Olha a diferença, que Deus, Ele não nos abandona. Somos nós que nos afastamos dele. E muitas vezes, assim como Marta, nós estamos fazendo as coisas na obra do Senhor, nós estamos pregando, nós estamos evangelizando, nós somos para toda a obra, onde as pessoas nos chamam, nós vamos. Mas o momento com intimidade com Deus, ela não está mantendo com Cristo. E sabe uma coisa muito forte que falou no meu coração? Tem pessoas que acham que ela fazendo alguma coisa para Deus já é o suficiente. Não, irmãos. Antes de você pôr a mão nas coisas de Deus, você primeiro tem que ter intimidade com Deus. Se você não conhecer o Deus que você serve, como você vai valorizar aquilo que você está fazendo para Ele? Se você não conhece a profundidade do relacionamento que você tem com Deus, como você vai mensurar se aquilo que você está fazendo para Ele é o suficiente?
coisas, porque a obra de Deus, ela tem muitas coisas também a ser feitas. A obra de Deus, ela não para. A obra de Deus, ela é comparada com um campo muito grande, que precisa de muito serviço, mas são poucos aqueles que querem trabalhar. E aí, irmão, se a pessoa ela ficar sufocada naquilo que ela pode fazer de ação, ela vai chegar um momento, irmãos, que ela vai se decepcionar, sabe por quê? Porque, querendo ou não, a gente sempre lida com pessoas, e as pessoas não são perfeitas assim como nós. Meu Deus! E aí, muitas vezes, naquilo de você estar naquela ansiedade de fazer as coisas na igreja, fazer aquilo que vai agradar talvez o pastor, o líder do seu grupo, você talvez em algum momento vai não sentir o reconhecimento da parte deles, e aí você vai começar a relaxar nas coisas de Deus. É Deus! Agora, quando você tem clareza daquilo que é o seu relacionamento com Deus, Aleluia! independente se aquilo que você faz dentro da igreja está ou não agradando os outros, você vai focar se você está agradando a Deus. Meu Deus! Porque, irmãos, a obra do Senhor, ela depende de mim, de você. Deus não precisa de nós, mas a obra dele precisa. Só que, nós não podemos trocar as prioridades. Marta, ela não estava errada em querer dar o seu melhor fisicamente para Cristo, mas ela só estava dando a prioridade no momento errado para aquilo que não era necessário. Então daí Jesus falou: Marta, uma só coisa é necessária. Aleluia! E Maria escolheu a boa parte. Você sabe o que é essa boa parte? Aleluia! É um momento de intimidade com Deus. Amém. Sabe por quê, irmãos? Porque se você não busca uma intimidade com Deus, o seu relacionamento com Ele vai ser Deus! breve, vai ser supérfluo, vai ser vazio. E quando as pessoas estão assim na casa do Senhor, não sentem a presença de Deus, elas não fazem nem ideia, elas não conseguem sentir a profundidade do amor de Deus por elas, porque elas não procuram buscar a intimidade com Deus. E quando eu falo de intimidade com Deus, irmãos, não é só se limitar a uma igreja, porque é muito fácil você sair da sua casa e vir adorar a Deus aqui, mas se você não começa louvando a Deus no momento em que você acorda, Deus Santo. Meu Jesus! quantas pessoas elas acordam, a primeira coisa que ela vai fazer é procurar notícias ruins. A primeira coisa que ela vai fazer, muitas vezes, é ver uma mensagem no seu celular, é ver como que vai estar o clima, como vai estar o trânsito, mas ela primeiramente ela não agradece a Deus, porque por causa da misericórdia de Deus, ela abriu os olhos daquele dia. E aí, irmãos, a forma como você começa o seu dia vai determinar como você vai ter o seu dia inteiro. Aleluia, Jesus. Então, se você começa o seu dia orando, começa o seu dia na presença de Deus, certamente, independente de qualquer dificuldade que houver naquele dia, no final do dia você vai estar com o coração cheio de gratidão. Meu Deus querido Jesus! Tu és santo! Uma coisa, irmãos, que eu aprendi também muito grande nessa palavra. Se tem uma coisa que o inimigo ele gosta de fazer, irmãos, é trazer distrações para a casa do Senhor. Porque, como eu disse, no nosso dia a dia nós temos muitas responsabilidades, muitas coisas. Só que o inimigo ele sabe disso. E como ele sabe também que a obra do Senhor carece de pessoas, ele vai querer colocar muitas vezes muitas distrações. Muitas vezes vai usar alguém para te aborrecer, para te falar alguma coisa, ou te olhar de que aquilo desperta em você um sentimento. Muitas vezes o inimigo ele vai usar uma situação, algo vai acontecer, uma coisa que você nem esperava, para você talvez murmurar contra Deus. Mas, irmãos, o que vai dizer entre você e Deus é como você recebe essas coisas. As distrações, irmãos, elas vêm a qualquer momento. Muitas vezes, até mesmo na igreja, o inimigo tenta nos distrair. Muitas vezes com uma criança que fica andando para lá e para cá, ou calor excessivo, com horário, com toda coisa, irmãos. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, é a presença de Deus que nós temos que buscar. É a presença de Deus que nós temos que desejar. Maria, ela almejou a presença de Deus. Ela estava ali ao pé do Senhor Jesus. Irmãos, que privilégio que essas pessoas tiveram de poder ver Jesus com seus próprios olhos. Que privilégio aquele povo teve, irmãos, de ouvir sermões da boca do Senhor Jesus. Hoje, irmãos, nós só podemos chegar até Jesus por meio da fé. E ainda assim, irmãos, nós desperdiçamos o nosso tempo
das coisas frias. Nós desperdiçamos o nosso tempo. Muitas vezes nós deixamos de buscar a Deus porque nós estamos cansados. Ah, Senhor, me abre uma porta de emprego, porque eu vou honrar o Senhor quando o Senhor me abrir essa porta. Mas aí quando Deus abre, começa a vir as dificuldades. E aí eu deixo de fazer as coisas para Deus porque o cansaço me venceu, porque alguém no serviço me aborreceu. Irmãos, nós não somos mais crianças. O reino de Deus, irmãos, ele está aqui agora. Como o Senhor Jesus ele veio, João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, irmãos, nós já estamos aqui vivendo os últimos dias nessa terra. Ainda, irmãos, é fácil nós pregarmos a palavra, pelo menos aqui no Brasil, porque não tem limitações. Mas imagina, irmãos, quando chegar o dia em que as fronteiras começarem a se estreitar ainda mais. Muitas pessoas, irmãos, infelizmente, elas vão se conformar e vão andar conforme o barco anda. Mas o Senhor Jesus, irmãos, ele quer intimidade. Se você não procurar um relacionamento fixo com Deus agora, se você não procurar afirmar sua vida cristã com Deus agora, irmãos, quando chegar os momentos ainda mais difíceis, você vai abandonar a sua fé. Você vai abandonar Cristo. E o pior, vai ter pessoas que, mesmo ela tendo Jesus no coração delas, elas vão achar que o que elas estão fazendo é o suficiente, assim, elas vão se conformar. Mas não, irmãos, a obra de Deus não existe conformidade. Nós temos que estar todo momento, todo vapor, buscando a Deus, ouvindo a voz do Senhor. Sabe o que eu vejo, irmãos? Hoje em dia tem muitos crentes imaturos. Meu Deus. Tem muita gente que ela quer de Deus, mas ela não para para ouvir a Deus. Meu Deus. Tem muitas pessoas que elas falam assim: ô Senhor, o que o Senhor quer de mim? Mas elas não têm coragem de abrir a Bíblia e ver o que Deus tem a dizer para elas. Ou elas até abrem a Bíblia, mas não procuram o entendimento daquela palavra. Elas se conformam: eu não consigo entender a Bíblia. Mas não, irmãos, é a preguiça mesmo de buscar um relacionamento profundo com Deus. É muita infantilidade, irmãos, as pessoas acharem: ah, o Senhor quer falar comigo? Ah, tem gente que parece que quer que Deus abra os céus, fala como se ele falasse com Abraão, como ele falou com Abraão, e fala aos pés do ouvido da pessoa. Mas não, irmãos, isso mostra como que tem uma geração distraída, assim como Marta. Deus, se ele quiser, ele usa uma criança para falar com você. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através do louvor, Deus fala através do devocional, Deus fala através de tantas coisas, irmãos. Será que eu e você estamos parando para prestar atenção na voz de Deus? Será que nós estamos fazendo devocional com Deus todos os dias? Será que nós temos um momento que nós temos só para nós e Deus? Porque para nós descansarmos ou para nós ter um lazer, a gente não tinha o tempo. Meu Deus. Ah, mas eu não tenho tempo para mais nada. Tem sim. Você tem tempo para dormir, para ir no banheiro, para comer. Você tem um tempo para tudo. Por que para Deus você também não prioriza o tempo? Meu Deus. Se Deus não for sua prioridade, não queira esperar também as bênçãos abundantes de Deus. Tem muita gente que só quer de Deus, mas ela não quer buscar a Deus. Porque às vezes ela tem medo de Deus falar um não para ela. Sabe, quando não além do louvor que eu veio aqui, o não de Deus muitas vezes é um aprendizado também. Tem pessoas que ela quer tanto uma coisa que ela tem até medo de ouvir Deus. Porque se Deus falar não para ela, ela vai ouvir o coração dela, porque é aquilo que ela quer. Mas Deus, irmãos, Ele cuida de cada um de nós. Ele quer o nosso bem. Então, Ele quer e espera de nós essa noite, através dessa campanha, que nós iremos restaurar a nossa intimidade com Deus. Glória a Deus. Porque a intimidade, irmãos, é uma coisa que é buscada todos os dias. É igual relacionamento. Se você não trata bem o seu cônjuge, né, não dá um elogio, não tenta surpreender, porque senão, irmãos, cai na rotina. Sabe como diz? Ah, o relacionamento cai na rotina? É porque as pessoas começam a se acomodar. Ah, não, já conquistei a pessoa, agora eu não vou fazer mais nada por ela. Não, irmãos, assim também é com Deus. Ah, nossa, eu já batizei, hoje eu sou membro da igreja. Pronto, só isso que Deus precisa de você? Não. Deus quer você todos os dias, um coração
Jonas, Sansão, Jó. Elias chegou a um ponto da vida dele que ele estava querendo nem saber mais de servir a Deus, mas não, a caminhada dele ainda era longa. Deus tinha falado para ele: olha, Elias, seu caminho não acaba aqui, você ainda vai continuar caminhando. Aleluia, Jesus. Jonas tentou fugir do propósito de Deus, mas Deus não. Deus pegou Jonas, ele tentou fugir. E eu vejo assim, sabe? Se Deus não tivesse colocado, usado o meio para carregar Jonas de volta, Jonas, coitado, se ele não morresse afogado, ele ia estar sempre fugindo de Deus. Quer dizer, achando que estava fugindo de Deus, mas Deus estava ali o tempo todo. Sempre o Jonas sempre estaria dentro da visão de Deus. Sansão, Deus o levantou como um dos juízes de Israel, pois ele foi se distrair dentro do arraial do inimigo. Jó, irmãos, quando Jó caiu a desgraça sobre ele, e Deus permitiu que a desgraça caísse sobre ele, os próprios amigos de Jó vieram acusá-lo. Então você vê que tem todo cristão vai ter uma situação para vir ao seu encontro para tentar tirar você dos propósitos de Deus. Mas assim como Jó falou: não, eu sei como o Redentor me a levantará, você também possa ter certeza: não, Senhor, por mais que essa tempestade esteja se levantando contra a minha vida, eu sei que tudo é permissão do Senhor e que nada saiu do controle das tuas mãos. Aleluia! E assim, irmãos, uma coisa que, para finalizar a palavra, que eu achei muito interessante, que eu li a respeito e quero compartilhar com os irmãos. Com essa palavra, irmãos, nós podemos aprender que no dia a dia, apesar de nós termos inúmeras distrações, inúmeras demandas, sempre há um convite aberto que é eterno. Ou seja, é um convite da parte de Deus para você. Olha, entre isso e a minha presença, o que você está escolhendo? Sempre, irmão, sempre vai ter um convite de Deus, mas sempre vai estar aberto para mim e para você. Nós podemos em algum momento agir como Marta, porque nós somos humanos, mas assim que nós caímos, né, nas atitudes de Marta, nós temos que voltar: não, Senhor, eu tenho o coração de Maria. Porque o prazer do inimigo vai transformar o coração de Maria no coração de Marta. Só que Deus não, Deus quer o coração de Maria, ou seja, aquele coração que é devolve as coisas do Senhor. Amém? Então nunca se esqueça disso, irmãos. Apesar de qualquer demanda que há e muitas distrações, Deus sempre está aberto para conosco, amém? Até porque, irmãos, a nossa essência, apesar do pecado ter nos destituído da presença do Senhor, a nossa essência continua em Deus. E a palavra diz que nós somos os ramos e o Senhor é a videira verdadeira. Se nós não nos aprofundarmos em Deus, os nossos ramos, irmãos, elas vão se secar, porque não está tendo mais nutriente. Mas sabe o que diz a palavra de Salmos, capítulo 1, versículo 2, que fala daquele que tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite? A palavra do Senhor diz que será como a árvore plantada junto a ribeiro de água. Ou seja, irmãos, nunca vai faltar nutriente. Aleluia! Porque por isso nós temos muitas pessoas fracas dentro da casa do Senhor, porque elas não procuram alimentar a sua alma. Ela sempre alimenta a sua carne, mas a sua alma e o seu espírito vai adoecendo. Não é só na Santa Ceia que nós restabelecemos a aliança com Deus, mas é todos os dias. Amém? E o Senhor, Ele quer restaurar a intimidade dele comigo, com você nessa noite. Amém? Ele está com o coração aberto e atento para ouvir a voz do Senhor. Peça que eles coloquem para Jesus. Meu Deus. Está orando para agradecer ao Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade.